forte e rápido. Deixa o like. Compartilha. Se inscreva. Aí as melhores perguntas é a que a gente seleciona, não dá pra responder tudo, né? Eu sou um cara interesseiro, Gustavo, você me conhece. Pack de pé, muito... Porra, já venderam aqui pack de pé, cara. E a mina ganhou uma grana com o pack de pé. Imagina. Eu tô aqui pensando a pessoa que vai anunciar e vender um pack de pé. É. Eu posso anunciar? Qualquer pessoa pode. Você quer fazer seu pack de pé? Pé sujo, pé limpinho, pé sem cortar a unha. Olha, eu nunca entendi esse tesão que as pessoas têm em pé. Também não entendi. Mas, caso você tenha um tesão em pé e curiosidade no meu pé... Olha meu pé como é feio, cara. Não, eu vou mostrar o meu. Não, olha aqui, coloca na câmera de cima aqui. Não, o meu maior mas o seu tá com... Não, o meu é maior que o teu. Não, vamos aqui, vamos medir então assim. Vamos ver quem tem o maior aqui, ó. Ah, não dá. Porra. Olha aí, então você Meu pode pé é do pedir. Hobbit, sabe o Hobbit? Não é? Olha aqui, ó. O Vilela é o pé do Hobbit e o Gustavo é, tapa na gostosa. É, parece Exatamente. do Marco Gives, né? Exatamente. Eu tenho um pé maravilhoso. Só você que quer meu pack de pé, pode entrar em contato com o Lene, ele manda direto pra mim. Tá bom, a gente negocia aqui essa essa comissão aí do pack de pé. 10%. Depois É. eu vou falar, porque o Lene entende tanto de 10%. Exatamente. Eu vou falar, eu vou contar segredos nosso aqui. Tarado gospel O aqui. cara tá afiado. Eu vou contar segredos aqui. Mas eu soube que não dá pra gente começar com o presente, seu presente está a caminho, presente inútil. Então, teve um problema. Eu moro em Minas. Sim. Eu não moro em São Já Paulo. faz um tempo, Já já. faz um tempo. Eu voltei pra Minas e tô lá pra construir família. Eu decidi que eu quero casar, quero ter filho. E eu achei que lá era um Você lugar... tá me zoando. Tô te dizendo sério. É mesmo? Eu sou um homem de casar. Eu Você é não sei... você é um cara de casar, de Teve ter duas pessoas no ramo da comédia que eu conheci que a gente encontrava nos festivais e não saía pra putaria. Era você que sempre tava namorando, sempre teve casa, sempre tava casado e tal. E eu, que eu nunca consegui ser da putaria. Não sei ser. Eu queria ser os nossos colegas que saem como todo mundo. Mas em restaurante a gente passava o rodo, né? Não, assim, No restaurante a gente mandava ver. Sim, mas da putaria a gente nunca foi. Tu nunca foi também. Não. Nunca foi. Você nunca teve fase. Você Não. sempre tava casadinho. Eu sempre Ouviu, quis Mari? aquilo. Obrigado, Mas Gustavo. é verdade. Mas é. Agora, agora eu quero ter família, aquela coisa toda. Eu acho que Minas Gerais era um Cachorro. lugar bacana. Não, já tem. Já tem. Só que eu não tenho nem o namorado, nem o filho. A casa já tem. A casa tem. Ah, então é mais fácil arranjar namorado. Não, tá muito difícil, que agora os gays, eles estão no negócio de trisal. O que é trisal? É três homenagem? pessoas. Não é homenagem. Homenagem é muito simples. Homenagem, eu tô com você e falo assim, amor, vamos chamar mais Fazer alguém? É. Isso é Isso é ok. homenagem. Isso é ótimo. Tá. Isso é maravilhoso. Isso Tá. é saúde. Isso é... Tá até na Bíblia. Tá, Isso até pode. eu acho que tá no... Levítico 42. versículo... 7. 69. Exatamente. Mas o trisal não. Os caras são 3 pessoas Tipo- que te cobram. Assim, onde é que você tava? Com quem você tava? Pra que você quer uma ou duas pessoas Você já não cobrando? aguenta uma pessoa te cobrando, imagina 3. Então, assim, é uma matemática. E os gays querem isso. Não. E eu tenho uma impressão muito errada, que é a primeira frase que eu vou falar aqui, que vai me deixar cancelado, que é em trisal, sempre tem um que é o mais feio e é esse que parece que paga a pizza. Então, É o veio da lancha não lá. funciona muito pra mim, entendeu? E eu tenho que te dar um presente, e eu escolhi um presente especial, porém... Mas está a caminho. Porém, está a caminho. Tá bom, relaxa, Porque relaxa. eu cheguei e vim direto pra cá, mas eu precisava tomar um banho, fazer a barba, tá bonitinho aqui, porque é o podcast que eu mais assisto. Eu sou apaixonado É por mesmo, você, pelo cara? seu trabalho. Pô, obrigado. Não, e não só é o podcast que eu mais assisto, como o podcast que minhas amigas mais assistem. Todo mundo. Aliás, a Águida, um beijo pra você, minha amiga, falou assim, pelo amor de Deus, manda um abraço pro Vilela. E tal. Que legal, cara. E... É pandemia, né? Você não tinha show, que vai fazer o quê? Ficar assistindo podcast, né? Cara, mas foi do caralho que você fez. Porque é o mais bonito, é o cenário mais incrível que tem. Você deixa a gente muito à vontade. Eu sempre não sei se você realmente deixa a gente à vontade, porque você, de repente, dá uma viajada e não consegue mais prestar atenção na resposta que a gente tá dando, ou porque se você é legal pra caralho. Então eu vou saber isso agora. Isso a gente vai ver. Então, saúde aí. Saúde a O você. nosso Guaraná. Nosso Guaraná é nosso refrigerante a todos aqui, vocês. Cara, eu tô tão feliz de estar contigo, bicho. Pô, eu tô Você feliz. foi o primeiro cara que me convidou ao podcast, sabia? É mesmo? E faz tempo que eu não te vê, cara. Muito Eu tava tempo. lembrando aqui, a primeira vez que a gente se Foi viu... Risorama a última vez? Foi Risorama, lá em Curitiba. Em Curitiba, a última vez que a gente se viu. Mas faltou alguém e você tava cobrindo, não era? Não, eu fui pra um dia
Ah, é verdade. E aí eu Faltou. ia ficar no outro pra assistir. Aí eu acho que o Gentili O Gentili não foi e você ficou, E é aí eu verdade. fiquei no lugar dele também no outro dia. Que era no meu dia, aí a gente fechou junto. Isso. Exatamente. Mas não sei se você lembra, a gente se conheceu, ou pelo menos eu lembro de você a No primeira vez. puteiro. Eu fui ver sua mãe. É, não, é sacanagem. verdade. Não. Foi na Bandeirantes, numa reunião de um piloto lá, muito louco, com Milton Neves, eu, você, os Piologo. Cara! Isso é porque assim, eu achava que ninguém lembrava dessa história. Que ano foi isso? 2009? 2009, 9, sei lá. por aí. Eu tava no show do Tom e ia acabar o show do Tom. Só que o Tom tinha os preferidos dele, que era o Carlinhos, que era o Tiririca, o Pedro Manso, que eram as estrelas do programa. E eu fui contratado do programa, que eu entrei pro programa fazendo um concurso de piada. Não ganhei, fiquei em segundo lugar. Mas também o cara que ganhou... Quem que era? Ah, se fudeu na vida tanto, cara. É? Porque eu desejei tanto mal dele. Você jogou Não, sacanagem. O cara que ganhou, Thiago Comédia de Belo Horizonte, que eu amo, sou fã, apaixonado. Um beijo, Thiago, genial. Mas, o problema desse concurso foi os jurados, que eram sempre 3 jurados. Era um concurso de comédia, que eram 3 jurados sempre. E aí, todas as fases era assim, um jurado votava em mim, o outro também, o terceiro não precisava nem votar, porque Já ganhou, eu já tinha ganhado. Quando foi a final, era Brito Júnior, os jurados, Brito Júnior, falecido Brito Júnior, que Deus o tenha. Morreu? Não morreu. Não? Cara, Desculpa, não, Brito. Eu até assustei aqui. Não, eu pensei que tinha, mas não. Tá, não foi o Brito Até Júnior. porque Deus não consegue puxar por causa da careca, escorrega. Escorrega. Mas aí... o que- Era o Brito Júnior, quem mais? Era Brito Júnior, tinha um outro ator lá e o grande Gilberto Barros. O Leão. O Leão, cara. Vai, Cassinão! Ele. Lembra de uma capa dele de disco que era ele uma criança assim? Isso! É, eu tô ligado. Esse, o Leão. E aí eu fiz uma piada que eu não lembro qual era a piada, mas só sei que eu falava que a minha mãe era garota de programa. E aí ele disse assim... Olha, pra mim, desde que começou a contar piada, eu tinha 18 anos na época, cara, 19 anos, um menino. Desde que começou a contar piada, eu vi que o grande vencedor é o Gustavo. A câmera chama ele tem uma coisa com a câmera, porém, com mãe não se brinca. Por isso eu vou dar o prêmio pro outro. Ele fala isso. Por causa de uma piada. E foi uma lição. Não, mas foi uma lição, porque eu chamava minha mãe de puta. E eu nunca mais falei que minha mãe era puta depois disso. Só que a mãe do Gilberto Barros é. Então, na piada, obviamente, porque ele é maravilhoso. Um beijo pro grande Gilberto Barros que está nos assistindo. Seja lá de. Morreu. Esse morreu, com certeza. Ah, eu tô na Também dúvida. não? Também não. Pô, então todo mundo que eu acho que morreu, não morreu, cara. Cadê o Covid quando a gente precisa dele? Não, maldade. Um beijo pra todos vocês que estão nos assistindo. Gilberto Barros vivo a ainda. gente Gilberto, lenda. Lenda. Lenda viva que eu amo de paixão, cara. E tudo que eu falo dele é com muito amor, muito carinho. Eu tenho uma tatuagem em homenagem a ele, eu não posso mostrar porque... Você me mostrou aqui antes. Eu já te mostrei. Aqui no ombrinho aqui. E exatamente. Um leão. Então, se eu tirar tudo aqui, não vai dar. Mas é aquela patinha do leão. Gilberto... Mas o que era esse projeto que a gente fez, cara? Era um projeto com o Newton. E aí, Newton Neves. aí o que aconteceu? Eu tava no show do Tom e o show do Tom acabou. Só que ele não falou com a turma, com a ralé. Eu fazia parte da ralé. Só alto escalão. A ralé era... O alto escalão era o Carlinhos Mendigo, o Vinícius Vieira, o Glu Glu, Sei. Pedro Manso, Tiririca. A ralé era eu, Tirulipa... Nós tudo éramos lascados. Heckel, de Vitória. Tô ligado. Heckel Ferreira, maravilhoso. E aí não falaram com a gente. E só que o seguinte, naquela semana que eu fui gravar, a Band tinha chamado para uma reunião de um programa de humor que ia ter. Eu não sabia, era um programa de humor, eu fui. Aí eu encontrei você, que eu já era apaixonado, você e os irmãos Piologo na época. Eu falei, caralho, Acho que tava bombando Partoba na época. eu acho. Partoba, não, bombando demais, mas muito, assim, ser super acessível, falando com a gente. E a gente já sabia, no meio da comédia, assim, que você era o grande rico da comédia, né? Você sempre foi.
É porque tem uma coisa que vocês falam aqui que é muito mentirosa. O quê? Que é assim, porque não pode revelar o endereço do podcast. Não, pelo amor de Deus. Não é que não pode revelar, é porque não tem como achar o lugar. Isso aqui É no tão meio do... rico, é tão de rico isso aqui. Eu passando aqui, encontrei Chiquinho Scarpa. Ele que me falou. O Chiquinho Scarpa falou assim, você vai descer a rotatória. Com champanhe na mão. Você desceu a rotatória, vai pegar numa casa... O portão é colorido, mas o portão é colorido por dentro, então não é referência o portão ser colorido. Aí que não adiantou nada. E aí, bicho, eu fui pra essa reunião. Chiquinho Scarpa que morreu, né? Não, esse com certeza não. Esse não morre nunca. Não. Não, esse tem Não, Chiquinho morreu, acabou o Brasil. Não, para. O que segura o Brasil enquanto democracia, enquanto Estado de Direito, é a vida do Chiquinho Scarpa. Com certeza. Ele é importante por isso. Muitas pessoas pensam assim, esse bosta serve pra quê? Ele serve pra segurar o país. Se ele morrer, acaba o Brasil. Então, assim, respeita e Chiquinho Scarpa. Então, e aí o que aconteceu? Eu fui nessa reunião, encontrei todo mundo, falei, um programa de humor. Mas não tinham falado. Falei, um programa de humor com gênios do humor. Vilela, que eu sempre fui fã. Até que fala assim, mas é o Vilela que vai apresentar? Não. Quem é o apresentador do programa de humor? Milton Neves. Como assim? Brincadeira. Não só Milton Neves, eram Milton Neves e um fantoche macaco. Isso eu nem lembro. Era isso, cara. E tinha mais... Angela Dipp ia participar também, Angela Dipp. E o Milton Neves. Eu fiquei ali, cara, trabalhando. Quando chegou de manhã, eu fiz aquela reunião e tava tudo meio que certo. Quando chegou à tarde, foi a gravação do show do Tom. E aí o Tom anunciou pra gente, que era ralé, que o programa não ia ser renovado. Quando ele juntou todo mundo, aqueles comediantes todos, ele falou assim, então, o programa não vai ser renovado, aquele jeito do Tom, né? Nós temos um programa e o programa não será renovado. E, infelizmente, o Tom gosta de falar palavras difíceis. Então, nós sabemos que numa dicotomia... o Tom, depois que ficou rico, ele ficou meio... Nessa dicotomia da televisão, então o que acontece? Nós não renovaremos o programa. E todos os comediantes ficaram desesperados. E eles eram os caras que me tratavam meio de lado, porque assim, eu tava começando carreira, eu era um molequinho, eu era estagiário. Você fazia o que lá? Você imitava quem? Não, eu fazia um programa da Jarilene, mas aparecia pouco. Tipo, eu era um figurante de luxo. Entendi. E aí, quando todo mundo desesperado, porque o programa não ia renovar pro ano que vem, eu tava assim, ó... Porque eu ia pra Band. Aí numa reunião, porque todo mundo ficava no mesmo hotel, porque todo mundo morava fora, numa reunião, falaram assim, todo mundo falando, pô, e aí ano que vem, que coisa chata, não vai ter o programa. E você, Gustavo, o que você vai fazer? Eu vou pra Band, né? Vou fazer um programa lá, eu, Milton Neves, Vilela. E grande elenco. E eles debocharam, acharam que era mentira. E realmente o programa não foi pro ar. Eles estavam certos. Estavam certos, mas aí eu assinei com a Globo. Logo em seguida? No mesmo mês. Assinei com a Globo. Pra fazer o Cacete e Planeta. Planeta, cara. E aí fiz as duas. E era loucura, porque tinha propaganda no ar na Globo da volta do Cacete e Planeta. Então nunca... Como é que você vai imaginar que você vai entrar pra um programa que já tem propaganda no ar anunciando? E por que teve essa loucura? Porque imaginei, se tem propaganda, os caras já estão fechados, todo elenco. Foi a coisa mais louca do mundo, porque eu tava assistindo... Tinha um programa chamado Globo News em Pauta. Tem ainda esse programa. E me chamaram pra esse programa. E é um programa muito sério. Um programa 10 da noite da Globo News. Prime time da Globo News. E eu fui convidado pro programa pra dar uma entrevista de Dilma... e de Gustavo. Tá. Olha, então, assim, eu fiquei num programa Globo News, seríssimo. Eu fiquei meia hora, eu fiquei de Dilma, tirei a maquiagem e voltei de Gustavo e ficava meia hora. Globo News, cara, que é o ouro da casa. Claro. E eu fui pra lá. E aí eu lembro que o Cláudio Manuel foi dar uma entrevista para a Globo News sobre a volta do Caceta e perguntaram pra ele, olha, o Caceta sempre foi conhecido sobre as sátiras dos presidenciáveis. O Bussunda fez o Lula, depois aí quando o Bussunda faleceu, o Fernando Ubert Henrique passou, alguém fazia. o Fernando Henrique, o Ubert fazia, o Devagar Franco era o Reinaldo quem fazia, todo mundo fazia um presidencial. Ele falou assim, quem vai fazer a Dilma? Aí ele falou assim, tem um garoto na internet, eu tava assistindo,
Tem um garoto na internet, chama Gustavo Mendes, e ele imita igual. E depois dele a gente não tem coragem mais de fazer. Cara, só fazendo uma parte aí, era uma coisa impressionante, velho. Era uma coisa assim, parecia que baixava o espírito, porque você era mais gordinho ainda, parecia fisicamente. Era uma coisa absurda, cara. Depois eu quero saber como que surgiu essa imitação, mas vamos aí. Aí os caras viram isso e falaram, tem que ser ele pra fazer a Dilma. Não falou que tinha que ser. Falou assim, a gente não tem coragem de fazer depois desse cara. A gente não vai fazer. E aí eu mandei uma mensagem, eu descobri o e-mail do Cláudio Manuel, mandei uma mensagem pra ele, pra poder entrar pro programa. Isso que eu vou falar, que eu nunca dei entrevista em nenhum lugar. Essa é a verdadeira história de como surgiu a Dilma, como eu fui pra Globo. Tá, você mandou um e-mail. Eu mandei um e-mail pro Cláudio Manuel agradecendo a citação dele. Só que ele não me respondeu. O que aconteceu? O Ratinho me chamou. Falou assim, a turma lá do Ratinho, o diretor dele, falou assim, a gente vai... Ele me chamou, tipo, numa sexta-feira, para ter uma reunião na segunda-feira, para na quarta-feira estrear, ao vivo. E ele queria estrear com a Dilma falando, a minha Dilma. Sei. Então eu ia entrar pro elenco dele. Cara, meu sonho era... Precisava ter um contrato, não trabalhava, já morava sozinho. Eu saí de casa com 14 para 15 anos. Então, assim, eu sempre me virei. Quando eu tô indo pra reunião com o meu primeiro empresário, Alex Monteiro, aliás, um beijo pro Alex, que era no Stop. Eu indo pro SBT, a gente errou o caminho, a gente atrasou. A reunião eu lembro que a reunião era 11 da manhã. E a gente chegou lá, tipo, 11h10. Lá longe? Lá em Osasco, né? Que é o SBT. E aí eu cheguei pra reunião. Quando eu cheguei atrasado, o diretor falou assim, aguarda um minuto aí que eu vou te atender. Nesse aguarda um minuto, eu falei assim, Alex, me presta o iPad aí pra eu ver meu e-mail. Porque não tinha muita rede social, a gente só via e-mail, né? Quando eu atualizei o e-mail do Cláudio Manuel, dizendo assim, não assine com ninguém, não feche com ninguém. Estou no interior da Bahia, não tenho internet, não tenho telefone. Volto dia 27 de janeiro, a gente conversa. Mano. E eles já queriam que eu assinasse contrato para entrar no programa. Cara, e aí, velho? Aí o que eu fiz, eu mostrei pro Alex e eu falei, e aí? Aí ele disse assim, e aí pergunto eu. Eu falei assim, mas você, no caso, como empresário... Você tem que me aconselhar. É você quem tem que me aconselhar. Eu pago você pra tomar essas decisões difíceis. Exatamente. Não sei o que fazer. Quando aí chegou o diretor, eu só concordava. Eu tava nem ouvindo o que ele tava falando. Eu falei, então a gente estreia quarta-feira. Ok. Falei, então, eu tenho um show agora em Mongaguá. Eu não posso assinar agora. Tem como a gente ir... E aí de lá a gente conversa, porque eu não tinha coragem de rejeitar o cara na frente dele, entendeu? Por que você foi até lá, né? E outra, e era uma incógnita, porque o Cláudio Manuel falou, não assina com ninguém, mas também não conversou nada. Meu irmão, eu tinha um show em Mongaguá mesmo. Ah, tá, pensei que você tinha inventado. Não, tinha mesmo. Fui pra Mongaguá, chegamos em Mongaguá e falamos, e aí, o que a gente faz? Não, vamos falar com ele que a gente não vai assinar nada em janeiro, que é as suas férias. Boa. O Alex, já com uma visão de empresário mentiroso. Não, janeiro é suas férias, se você não assina com ninguém, ele não assina com ninguém. Então a gente deu essa resposta pra ele, aí o cara mandou meio que um foda-se, já não vai assinar agora, não vai assinar depois também. Ah, ele ficou... ficou claro, lógico que ficou. E é o mesmo diretor até hoje, gente boa pra caralho, amo ele. E aí quando chegou, o Cláudio Manuel voltou, ele me ligou, e ele falou assim, eu queria encontrar com você para uma reunião. Quando eu vou para uma reunião com o Cláudio Manuel, estão todos os cacetas lá, os 5, né? E aí foi uma visão do céu, assim, porque eram os meus ídolos da vida televisão inteira. E caramba, porque o Cacete Planeta, os mais novos que nos assistem, não tem ideia disso, mas a nossa geração era uma geração assim, Cacete Planeta, terça-feira, quarta-feira, o assunto do recreio era o que rolou no Caceta, era tudo aquilo. Então, eu vendo aquela galera toda ali, e cara, eles já... E não era uma conversa pra me conhecer, eles já conheciam tudo meu, era uma conversa já me englobando no time. Porra. E aí já assinei contrato, então assim, realmente pro pessoal que debochou de mim, que era... lá da turma do show do Tom, da época,
Eu não fui pra Band, mas fui pra Globo. Então, pau no cu dos seis, seus filhos da... Sacanagem.